Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma conferência digital do Fórum da Energia e Clima. Esta semana tratamos o tema A Nossa Floresta, que junta aqui connosco esta noite ilustres convidados que se ligam a nós desde Moçambique, Angola, Brasil e Portugal. Para moderar a conferência digital desta noite, temos connosco Ricardo Campos, membro fundador e presidente do Fórum da Energia e Clima. Muito boa tarde, boa noite e hoje também um bom dia para todos que nos acompanham a partir de Timor-Leste, onde já é quinta-feira e o dia amanhece. Estamos aqui mais uma vez para mais uma conferência digital. Todas as quartas-feiras, um tema diferente. Todas as quartas-feiras falamos aqui sobre uma área que possa contribuir com soluções para aquela que é uma das maiores ameaças do nosso tempo e uma das maiores necessidades também do nosso tempo, que é vencer a crise climática. O Fórum da Energia e Clima, este projeto que uniu a sociedade civil da língua portuguesa, convida todos que estão aí em casa a participarem, a colocarem questões aos nossos amigos e convidados que hoje participam nesta floresta, nesta conferência sobre a nossa floresta. Em 200 anos, a humanidade inventou uma civilização industrial, criando um caminho onde a grande velocidade acabamos por criar um modelo de desenvolvimento absolutamente suicidário, onde pelo caminho foram destruídos ecossistemas, foram destruídos também milhares de espécies vivas. A procura da acumulação de poder, de mais riqueza, foram ignorando todos os sinais que os cientistas nos transmitiam. Até que os gritos da natureza, os gritos da nossa Mãe Terra, através destas ondas de calor, das tempestades destrutivas, dos incêndios, da destruição de espécies vivas, ligaram todos os alarmes, todos os sinais vermelhos de que as mudanças tinham mesmo e têm mesmo de acontecer. Hoje, a nossa geração é confrontada com a necessidade de empreender estas mudanças num muito curto espaço de tempo. Caiu nos braços da nossa geração esta responsabilidade, para que na consciência, na ética de vida de cada um, de decidirmos neste limbo onde estamos ou de enfiarmos a cabeça na areia, ou, por outro lado, de nos juntarmos, de trabalharmos pelo futuro dos nossos, pelo futuro de todos, pelo amor à vida, de forma a entregarmos às próximas gerações um planeta habitável. Temos, ao longo destas conferências digitais que fazemos nesta base semanal, falado sobre muitas das soluções que podemos empreender. Já falámos aqui sobre agricultura sustentável, sobre a água, sobre poluição, sobre saúde pública. Nas próximas semanas falaremos, já na próxima quarta-feira, sobre energia, no dia 3 de junho, igualdade de género, no dia 10 de junho, e depois, nas semanas seguintes, sobre economia circular e educação, em conferências digitais que nos levarão até setembro. Mas hoje o dia é dedicado à floresta, dedicado às nossas árvores e plantas que todos os dias sequestram o carbono da atmosfera e que o usam para fazer a fotossíntese que produz o açúcar necessário para que estas possam crescer e depois nos alimentem. Atingimos as 400 partes por milhão de concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o dobro relativamente ao valor que tínhamos na era pré-industrial.
Para termos uma ideia da importância da floresta, este valor seria muito maior se nós não tivéssemos floresta, porque ela absorve 25%, cerca de 25% dos gases com efeito estufa que são sequestrados e depois armazenados nas nossas florestas. Por isso, de cada vez que deixamos arder as florestas, para além de todo o dióxido de carbono que emitimos na nossa atmosfera, estamos também a reduzir a capacidade que temos de absorver esse carbono. Aprendemos cedo na escola que uma árvore é um amigo do qual devemos cuidar. Aprendemos que elas nos dão o ar que respiramos. A imagem que nos vem dos livros, desde a mais tenra infância do ensino primário, onde víamos aquela grande mancha verde que é, por exemplo, a floresta amazónica, e de forma simplista a professora nos explicava que era aquele o pulmão do planeta, era de lá que vinha o ar que respiramos. E essa imagem talvez seja a mesma que hoje nos vem à memória e que nos aperta o coração quando vimos só o ano passado, no ano 2019, desaparecerem mais de 120 mil metros quadrados desta importante floresta. E há 3 anos aqui em Portugal, ao vermos o inferno entrar nas nossas casas quando uma onda de calor criou condições para os incêndios em junho, em Pedrógão Grande, e depois, mais tarde, em outubro, no centro do país, onde perderam a vida mais de 60 portugueses. Ou já este ano, na Austrália, neste início de 2020, onde ardeu uma área equivalente a 2 países, Bélgica e Dinamarca, e morreram mais de 1.000 milhões de animais. Estaremos nós a fazer o suficiente perante o vital, e repito, o vital cumprimento do Acordo de Paris? Estaremos nós, enquanto humanidade, cientes de que o caminho para a economia sustentável, do respeito por todas as formas de vida, pelo mundo natural, terá mesmo de acontecer? Ouvimos aqui há semanas o professor Filipe Duarte Santos falar das zoonoses, num tempo ainda como este que vivemos de confinamento e que nos debatemos com esta desgraça do coronavírus. E essas zoonoses têm uma relação direta também com aquilo que é a invasão que nós, humanos, temos feito de muitos dos ecossistemas. Invadirmos e ou destruirmos floresta, estamos a agredir a biosfera e a aumentar a possibilidade de transmitir doenças dos animais para as pessoas. Entre 1960 e 2004, registaram-se no mundo 365 novas doenças, e destas, 60% são zoonoses. Ébola, HIV, dengue, febre do Nilo Ocidental, Zika e agora a Covid-19. Aqui no Fórum da Energia e Clima reunimos a ciência, as empresas, a política e a sociedade civil para conseguirmos encontrar as soluções para aquela que será a maior luta de todos os tempos, a luta pela sobrevivência. Hoje temos connosco Sandra Acon, que é pesquisadora em saúde pública e ecologia da Fundação Oswald, e que ao longo dos anos realizou uma série de estudos sobre a floresta amazónica, fala-nos do Rio de Janeiro, no Brasil. José Maria Jamba, que nos fala de Luanda, é deputado da Assembleia Nacional de Angola e tem uma vasta experiência nos assuntos da floresta. Paulo Canaveira, que é consultor em projetos da União Europeia em uso do solo, mudança do solo e civicultura, fala-nos de Lisboa. Carlos Serra, ativista ambiental, jurista, docente em legislação do ambiente, sustentabilidade e ordenamento do território, que nos vai falar de Moçambique. Estamos neste momento com algumas dificuldades técnicas que certamente ultrapassaremos. E Miguel Galante, que é um engenheiro florestal que tem dedicado a sua carreira, a sua vida também ao estudo destes assuntos da floresta. Começaria pela Sandra Acon, dizendo: a floresta amazónica é importante para todos nós que partilhamos este planeta. Como outras florestas virgens, como por exemplo no Congo. Serão autênticos santuários de biodiversidade, contêm armazenados mais de 300 bilhões de toneladas de carbono. Sandra, estaremos nós, enquanto humanidade, a fazer o suficiente por elas? Boa tarde a todos. Aliás, boa tarde não, boa noite, né? Em Portugal já é boa noite. Aqui no Brasil, aqui no Rio, é boa tarde. Agradeço pelo convite de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre
a situação atual da floresta amazônica, né? Antes de responder, eu acho que eu vou responder a sua questão com uma apresentação, mostrando um pouquinho da floresta amazônica. Você poderia, por gentileza, colocar a apresentação, Ricardo? Então, como o Ricardo já falou, eu sou da Fiocruz, trabalho com saúde ambiental e trabalho na Amazônia há bastante tempo, principalmente com a questão das queimadas e os impactos na saúde. Bom, dando uma visão sobre a questão da Amazônia, e aí eu estou falando de Amazônia Legal, ela representa 1/3 da América do Sul, é uma região que agrega mais de 800 municípios, são 9 países que estão nessa região, que comporta 69% da bacia amazônica, 20% da água líquida da terra, 1/3 da produção mineral, 1 milhão de indígenas. Nós temos cerca de 7 mil tributários no Amazonas, ou seja, 7 mil rios contribuindo com a vazão do Rio Amazonas, né? Esse 1 milhão de indígenas, nós temos 305 etnias, das quais 57% dos indígenas, eles têm suas terras homologadas e vivem em terras indígenas, o restante vive principalmente em áreas periurbanas, áreas urbanas e áreas não homologadas. Temos 192 línguas faladas nas comunidades indígenas. É o último bioma mundial com floresta em pé. É o maior banco genético do mundo e, como todos nós sabemos, fundamental para as mudanças climáticas. O próximo, por favor. O próximo slide. Então, no entanto, apesar, né, dessa diversidade da Amazônia em termos populacionais, étnicos e culturais, nós temos grandes projetos de desenvolvimento na Amazônia. 61% da energia do Brasil é hidráulica. Desses 61%, 42% desse potencial está na Amazônia Legal, né? Nós temos uma vasta área do programa do agronegócio também na Amazônia, principalmente com a extensão e ampliação do agronegócio relacionado principalmente com os grãos, né? E aí, destaque para a soja. A pecuária, nós sabemos que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, exploração de carvão, exploração mineral. O gráfico ao lado, ele mostra uma comparação entre a produção de minério no Brasil e na Amazônia Legal. O que nós podemos verificar é que o comportamento da exploração de minério na Amazônia segue o comportamento do Brasil. A maior parte sendo explorada, inclusive, pela Vale do Rio Doce. Temos exploração de petróleo, madeira e garimpo de ouro, que tem deixado, ao longo de 40 anos, um grande passivo ambiental na Amazônia. Esse conhecimento sobre a Amazônia, ele, até o início da década de 2000, ele ainda não era explorado no painel intergovernamental de mudanças climáticas. A partir de 2007, o painel ele começa a dar mais ênfase à questão das mudanças climáticas relacionadas com a floresta amazônica. Vale lembrar que o painel teve início em 1988, o primeiro relatório foi em 1991, os relatórios são desenvolvidos a cada 4 anos, e nesse período, os pesquisadores
No mais, de todo mundo, que trabalham numa revisão bibliográfica sobre determinados assuntos. E a Amazônia é um grande ponto de destaque. Então, a partir de 2007, onde nós tivemos a maior inserção, não só da Amazônia, mas também da questão da saúde, que começou a fazer uma associação entre a questão climática, as doenças emergentes e reemergentes e o painel do IPCC. Bom, no Brasil, esses estudos, inicialmente, a partir das meados da década de 2000, ele se concentrou nos efeitos das queimadas. E depois ele foi ampliando para outras questões. Né? Nós tivemos um fortalecimento dessas questões a partir da criação da Rede Clima no Brasil, a qual eu faço parte, e também os relatórios sobre o quanto o Brasil tem avançado em relação à questão da comunicação nacional. E é um relatório feito pelos países signatários da Convenção do Clima. Então, nós temos aqui, a partir de 1990 até 2014, né, como foi a evolução, inclusive, de artigos relacionados com as questões de saúde, mudança climática e Amazônia. O próximo slide, por favor. Então, o que acontece em relação à Amazônia Legal? Nós temos fatores estruturais no nosso modelo de desenvolvimento, como o Ricardo já colocou, né, que é um modelo que ele realmente, em relação ao desenvolvimento, ele realmente não avança, e sim, ele avança nas desigualdades, e o Brasil é um dos países mais desiguais que nós temos no planeta. O Brasil, cada dia, amplia mais e mais as desigualdades sociais e ambientais nesse país. Essas políticas, todas essas políticas, a política industrial, energética, a política de uso do solo, urbanização, todas elas convergem para o aumento das emissões dos gases de efeito estufa. E nós vamos ver, pelo menos, uma parte, né? Dessas questões. Uma outra questão que é extremamente importante também, né, é a questão da política de transporte que nós temos no país. Eu diria que a política energética foi a que mais um pouco avançou em relação à mitigação das emissões dos gases de efeito estufa. O próximo, por favor. Mas, como nós podemos observar, do lado direito, nós temos um gráfico que mostra exatamente as áreas desmatadas desde 1990, né, até os dias atuais. Qual foi o comportamento desse desmatamento para a Amazônia? E esse desmatamento ele faz com que o Brasil, hoje continue sendo o sexto maior emissor de gases de efeito estufa no planeta. Em meados da década de 2000, o Brasil chegou a ser o quarto emissor, mas hoje ele é o sexto emissor, onde o uso da terra, ou seja, o uso da terra na floresta amazônica, responde por 2/3 dessas emissões. Nós já temos uma perda de floresta que chega a 10%, chega a 20% da floresta original. Essa mancha amarela que nós estamos observando na Amazônia Legal, ela faz parte do arco do desmatamento. E todo esse desmatamento e a queima dessa floresta, né, que
que é desmatada, ela agrava cada dia mais as mudanças climáticas globais, regionais e locais. Nesse sentido, o próximo gráfico ele mostra exatamente a contribuição, próximo gráfico, por favor, ele mostra a contribuição de vários setores da economia em relação às emissões em toneladas, né, do CO2. E nós podemos verificar nesse gráfico, na parte verde do gráfico, né, dessa circunferência, que o uso da terra corresponde a 845 mil toneladas de CO2 em 2018. Em 2020, espera-se um aumento em torno de 44%. E o interessante é o seguinte, essas emissões de gases de efeito estufa, em todo o mundo, elas reduziram durante a Covid-19, durante a pandemia. No Brasil, entre março e abril, o desmatamento detectado pelo Sistema de Terra na Amazônia tomou uma área de 732 quilômetros quadrados de desmatamento. E, com isso, um crescimento de 46,5% em relação ao período de 2019. Nós sabemos que vários países da Europa chegaram a reduzir, no período agora da pandemia, março e abril, até 50% das emissões. Estados Unidos reduziu, a Oceania reduziu, e o Brasil conseguiu aumentar em 46,6%, o que é um verdadeiro absurdo, né? E a área desmatada, só nesse período, ele chegou, né, a 396 milhões de toneladas de CO2, o que é, poderíamos dizer, inadmissível. Bom, isso aí faz com que cada ano percamos uma parte da floresta amazônica. Hoje, essa perda já está em 20%. O próximo slide, por favor. Se nós compararmos a perda que ocorreu de 1975 até 2018, que é a última data que nós temos, né, através de imagens de satélite da redução da floresta amazônica, nós detectamos que em 2018 tínhamos chegado a 20%. E nesses 2 anos, 19 e 20, os estudiosos das imagens de satélite já estão propondo um aumento que deve chegar, inclusive, a 22% de perda de floresta. Só ano passado, se nós compararmos o que ocorreu entre 2018, 19 e 20, e o próximo slide mostra isso, a comparação dos meses de maio, junho, julho, né, do ano passado, comparado com 2018, nós tivemos um aumento, principalmente em julho e agosto, um aumento imenso no desmatamento da floresta amazônica, que chegou a um alarme de 93% em relação à detecção de desmatamento, o que é um verdadeiro absurdo. Se nós comparamos o que acontece junto com 2020, as perspectivas de 2020, através de modelagem, o próximo gráfico mostra que o período de junho e julho de 2020, o próximo slide, por favor, o próximo período de 2020, comparado com os anos anteriores, deverá ocorrer um aumento acima de 70%. E se isso ocorrer, nós teremos um
um problema agravado, porque hoje nós já temos uma total dificuldade e o estado do Amazonas, os estados que compõem a Amazônia Legal estão sendo altamente impactados pela pandemia do Covid-19. Não temos leito, não temos como socorrer essas pessoas. Imaginem se nós demandarmos ainda mais o serviço de saúde em relação às queimadas, em relação aos impactos das queimadas na saúde humana. Esses impactos são observados em todas as idades, mas eles são muito mais relevantes no sentido de gravidade da doença para as crianças e os idosos, que compõem o grupo crítico. Então, nós observamos aqui que os focos de queimadas já projetados, inclusive, que isso aí foi feito no mês passado, no mês de abril, podemos observar que há uma tendência de aumento de focos de queimada, com emissões de material particulado, os voláteis, CO2, gases de efeito estufa, o black carbon. Então, nós vamos, se realmente se confirmar esta situação, teremos, além da Covid-19, um agravamento da situação de saúde na Amazônia brasileira. Bom, esses problemas das queimadas, os produtos de combustão, eles não afetam somente o Brasil e a Amazônia Legal, eles são transportados a milhares de quilômetros, chegando, inclusive, no sul do Brasil e até a Argentina. Ele modifica a química da atmosfera, trazendo inúmeras doenças, aumento de asma, aumento de DPOC, afeta a temperatura, tanto local, as ondas de calor já são detectadas na Amazônia e em vários municípios no Brasil. Então, nós temos efeitos das mudanças climáticas, porque nós estamos trabalhando com uma série temporal que mínimo de 30 anos, então podemos falar em mudanças climáticas, elas afetam a temperatura local, regional e global, a umidade relativa do ar, a precipitação. Nós não podemos esquecer que a Amazônia, sem chuva, é uma floresta úmida. Sem chuva, nós não teremos floresta úmida. Nós temos várias hidrelétricas que dependem exatamente do curso do rio, depende da vazão do rio. Se nós diminuirmos essa precipitação através da destruição da floresta, teremos déficit de água também. Então, a questão das queimadas na floresta amazônica, ela tem um impacto não só na saúde e no ambiente, ela tem um impacto econômico, social, cultural, todos os tipos de impacto. Embora o governo brasileiro, infelizmente, ele só olha para a questão econômica, mas os impactos são em todos os setores da economia. E nós não podemos deixar de lado a importância que essa floresta tem ao nível global. Trazendo um exemplo do que aconteceu ano passado, o mapa, a figura da esquerda, mostra os focos de queimadas distribuídos em vários municípios da Amazônia Legal. E do lado direito, mostra a taxa de internação por problemas respiratórios em crianças, por 100 mil crianças. Houve uma duplicação de internação em criança devido às queimadas em 2019. Imagine se esse cenário se repete agora em 2020. O que poderemos estar experimentando? Nós temos que aqui também gerir o tempo, infelizmente. Já estou terminando, Ricardo. E depois, numa segunda ronda, poderia, se calhar, completar com mais ideias. Portanto.
Eu já estou terminando, porque aqui é só para mostrar esse próximo slide, a diferença, né, de quanto as concentrações... Eu acho que todos nós aqui estamos deleitados com esta apresentação. A questão é que temos também o tempo para gerir, porque temos... Você gostaria que eu falasse agora e depois, então, com as perguntas, desse continuidade? Era melhor, Sandra, eu iria sugerir isso. Se quiser concluir a sua ideia, também não a queria estar a interromper, portanto, poderia concluir esta fase e depois à frente poderia completar com mais ideias, até porque o tema que nos traz aqui é interessantíssimo e estamos todos, de certa forma, preocupados, mas também interessados em conhecer melhor. Então, eu peço a você que vá à frente, por favor, mais 2 slides, que eu tenho uma pequena conclusão aqui. Exatamente. Então, o que nós precisamos para mudar esse cenário na Amazônia? Nós precisamos do fortalecimento da política ambiental dos países da Bacia Amazônica, fortalecer a fiscalização e as intervenções na Amazônia, o desenvolvimento e sensibilização internacional, embora já ocorra, o desenvolvimento de pesquisas multicêntricas voltadas para as mudanças climáticas e o papel da Amazônia na mitigação dos impactos das mudanças climáticas e a integração de tecnologia, mudança climática, uso da terra e vulnerabilidade social e saúde. Muitíssimo obrigada e desculpa aí ter ultrapassado um pouquinho o tempo. Obrigada. Sandra, muito obrigado pelo contributo que nos trouxe aqui. Já voltaremos à conversa numa segunda ronda. Eu cumprimentava agora o José Maria Jamba, que nos fala a partir de Angola, lançando uma pequena reflexão. E depois desta apresentação da Sandra, onde nós vimos, acabámos de aprender que já perdemos 20% da floresta original da Amazónia. Nós em Angola temos a floresta do Mayombe, que é a segunda maior floresta do mundo, situada aí na região norte da província de Cabinda, na fronteira, não é, com o Congo Brazzaville e com a República Democrática do Congo. Angola tem também muito do mundo natural que nos oferece. É pena nós não termos o tempo de vida suficiente para irmos a todos os lugares maravilhosos deste mundo, mas lembro as maravilhosas quedas de Calandula, em Malange, o Parque Nacional Kisama, e que revela a preocupação de Angola, uma vez que com a Operação Arca de Noé, no sentido de... e revela esta preocupação com as riquezas naturais. O ano passado, o vice-governador de Cabinda, o Alberto Paca, em representação do governo da província, referiu que ao longo de décadas esta floresta do Mayombe vem sofrendo uma exploração predatória dos seus recursos, com abate de árvores para a produção de carvão, exploração ilegal de madeira, queimadas, entre outros. O que lhe queria perguntar era, há um sinal, há uma consciência, nota nestes últimos tempos, nestes últimos anos, com esta maior consciência ambiental, um cuidado maior por estes santuários de biodiversidade que nós temos em Angola, como em outros lugares do mundo. Portanto, era esta reflexão que eu queria lançar ao José Maria Jamba, e obrigado por vir aqui prestigiar esta conferência também com a sua presença aí a partir dessa bela cidade de Luanda. Obrigado, Ricardo Campos, muito boa noite. Boa noite e bom dia ou boa tarde aos estimados colegas de painel. Na verdade, eu estou a falar da província do Namibe e não de Luanda. Fica mais ou menos a 1000 e poucos quilômetros de Luanda. Estamos confinados aqui por conta da Covid, então, mas vamos fazendo o trabalho por videoconferência também. É verdade que a reflexão é muito boa e a intervenção da colega que antecedeu-me é de veras de grande preocupação, mas para dizer que para o nosso caso, Angola, nós temos a nível do executivo uma preocupação de, na verdade, preparar as populações na perspectiva de não desgastar o meio ambiente e, concretamente, não desflorestar tanto as regiões áridas que nós temos em diversos pontos do país.
nós temos uma extensão de 1.246.700 km² em termos de país, e dos quais 69.382.687 são hectares ocupados por floresta. Isso contrastando com os 53 milhões que havia anteriormente. Quer dizer que as nossas florestas cresceram ao longo desse tempo. Tudo por conta do fator histórico que nós tivemos ao longo de quase 40 anos, como sabe, quase que não se podia explorar nem tampouco poder obter os dividendos das florestas. Contudo, e indo concretamente à questão que me preocupa, na verdade que nós partilhamos com 4 países a floresta densa de Mayombe, que é o segundo pulmão maior do mundo. E o que o nosso governo tem estado a fazer é estimular políticas que perspectivem com que os cidadãos viventes das redondezas destes grandes aglomerados florestais não dizimem tanto a biodiversidade destas mesmas florestas, por um lado. Por outro lado, também prevenir que aquilo que é a atividade diária dessas populações não seja estimulada por outras forças, por outras pessoas que a procura de lucro façam com que essas mesmas pessoas que vivem próximos nas aldeias que circundam esses aglomerados florestais possam ser atraídas com incentivos que danifiquem, na verdade, o meio ambiente. Para o caso da floresta de Mayombe, existe uma cooperação estreita do Estado angolano com os outros países na perspectiva de se poder delinearem-se políticas para que, de facto, o Mayombe possa ser protegido, porque sabemos que há bem pouco tempo o Amazonas tem estado a ser vítima de queimadas, que nós não podemos referir delas em relação ao Mayombe, porque, como disse, a cooperação dos 4 estados que partilham este pulmão tem sido evidente, e a perspectiva dessa cooperação é, na medida do possível, ir resolvendo os problemas das populações que circundam a floresta, para que elas não pratiquem atos que não vão de encontro com aquilo que são as perspectivas dos próprios estados. E também, por um lado, é proteger a fauna e a flora, que também são abundantes e com alguma raridade, nesse caso, a nível de animais e plantas que estão na floresta de Mayombe. E então os estados, o governo tem estado nessa perspectiva de ir protegendo também a fauna e a flora. De modo geral, como disse, as políticas que o Estado angolano tem estado a agizar tem a ver com uma legislação capaz de proteger as florestas e a fauna selvagem, de modo a que tudo que seja feito nelas seja feito de forma racional, para que não se possa perder, como noutros cantos do mundo, aquilo que nós temos estado a ver, a perca da biodiversidade e, consequentemente, ferir o ecossistema que dá a vida aos seres vivos. Por isso, caro Ricardo, aqui em Angola existe esta vontade política do Estado angolano de defender com as florestais, a sua fauna e a flora, e, por outro lado, também fazer com que haja uma consciência ambiental vive junto zonas florestais, de modo a que sejam mais pragmáticas a fazerem práticas, tanto agrícolas, da caça, da pesca, enfim, todos aqueles elementos que fazem com que sejam o modo vivente delas, mas que possam fazê-las de forma racional, de modo a não ferirem tanto as nossas florestas. José Maria Jama, muito obrigado. Nós estamos a receber aqui muitas perguntas de Angola, que depois numa segunda ronda já iremos colocar. Eu agora cumprimentava o Paulo Canaveira. Há dias nós tivemos aqui uma conferência sobre agricultura sustentável, onde se falou muito da necessidade de cuidar dos nossos solos, enriquecer os solos com matéria orgânica. Até se falou de uma proposta do presidente Macron a enriquecer em 4.000 para que os solos pudessem absorver mais carbono e também para que pudesse existir uma agricultura mais sustentável.
Nós teríamos gostado muito de o ter nessa conferência também sobre agricultura sustentável. Hoje estamos aqui a falar sobre a floresta. Acha que os solos aqui podem ter um papel importante? Em que medida é que os solos, a floresta, podem ser de facto uma solução muito relevante para este problema das alterações climáticas? Olá, muito boa noite. Obrigado pelo convite para estar aqui e pelas perguntas. De facto, os solos são uma componente importante da floresta e normalmente só se pensa em árvores quando se pensa na floresta e esquece os solos. E os solos, principalmente nas regiões temperadas e mais a norte, chegam a ter muito mais carbono do que a própria floresta, do que as próprias árvores. E, no entanto, o ecossistema é um ecossistema único e, portanto, temos sempre que ver as árvores e os solos ligados. Retomando aqui um bocadinho o tema das florestas e das alterações climáticas, há uma coisa que eu penso que perpassa muito o discurso público à volta desta questão, é esta ideia de que florestas e alterações climáticas é o mesmo que plantar árvores, que é sempre uma coisa que eu gosto de desmistificar e descodificar um bocadinho, porque, na verdade, é muito mais complexo do que isso. E ouvimos agora a apresentação do Brasil e isso é um problema partilhado em muitas partes do mundo. O facto de que as florestas reagem de forma muito diferente às próprias alterações climáticas, dependendo da parte do mundo onde estão. E na maior parte do mundo elas sofrem com as alterações climáticas e sofrem de várias maneiras. Por um lado temos as secas e a desertificação, que tem muito a ver com a degradação de solos, que falávamos aqui nesta introdução. Aqui em Portugal é impossível não pensar no Alentejo, mas também é impossível não falar em África, em particular todos os países que não só partilham o Saara, mas que partilham a fronteira do Saara, quer a norte, quer a sul, e onde a desertificação está em forte expansão. Temos também a Austrália com problemas crescentes de secas, e se pensarmos depois em eventos extremos, podemos pensar, por exemplo, em 2010, as secas na Amazónia afetaram de forma severa cerca de 60 milhões de hectares. Este número se calhar não diz muito às pessoas, mas é 6 vezes o tamanho de Portugal. Afetaram uma área equivalente a 6 vezes o tamanho de Portugal. E há mesmo um receio, que também já foi referido, de que se estas secas se prolongarem e se repetirem muitas vezes no tempo, a própria existência de uma floresta tropical úmida possa estar em causa e que aquele sistema comece a evoluir para uma coisa mais tipo savana. Portanto, isso mostra bem o tipo de desafios que são colocados. Depois temos outros aqui na Europa mais frequentes, os furacões e os tornados, as tempestades de vento em geral. Aqui em Portugal temos memória recente do furacão Leslie, em 2018, que foi o maior desde o final do século XIX, e foi o terceiro, na verdade, a atingir Portugal continental. Portugal não tem histórico de furacões, e, portanto, este foi o terceiro a atingir Portugal e fez enormes danos ali na região centro, à volta de Leiria. Mas se pensarmos ainda na Europa, em 2005, a tempestade Gudrun atingiu 4 países, a Suécia, a Dinamarca, a Estónia e a Letónia. Só no sul da Suécia destruiu 75 milhões de metros cúbicos. Mais uma vez, este número se calhar não diz muito às pessoas, mas são 8 a 9 vezes toda a madeira que se consome em Portugal. E esta madeira foi destruída, portanto, estas árvores foram destruídas num único dia, no sul da Suécia. E depois, aqui sim, muito relacionado com o que nós conhecemos bem em Portugal, mas que também é verdade numa série de outros países, as alterações climáticas trazem-nos condições para incêndios explosivos, nomeadamente quando estão associados a ondas de calor. Aqui em Portugal, e já foi falado também na introdução do Ricardo, tivemos os incêndios em 2017, ardeu mais de 5% do país em pouco mais que uma dúzia de dias. Em 2018, durante a onda de calor que aconteceu em 2018, ardiam florestas por toda a Europa, incluindo em países onde nunca arde e onde não havia preparação nenhuma para lidar com os fogos. Estamos a falar da Alemanha, de Noruega, de Suécia, pura e simplesmente não conseguiam lidar com a emergência porque nunca têm fogos e, portanto, não estavam preparados para essa situação. E já este ano, na época de 2019-20, tivemos os incêndios na Austrália, onde ardeu cerca de 2 vezes a área de Portugal continental. Portanto, também uma expressão bastante dramática. Um outro efeito das alterações climáticas tem a ver com as pragas e doenças. E aqui, por exemplo, o exemplo mais gritante
vem-nos do Canadá, onde houve uma praga de um inseto que esteve particularmente ativo durante os anos 2000 a 2012, porque os invernos eram frios. É um inseto que normalmente morre no inverno e depois no verão ataca as árvores, portanto ele já lá estava, só que uma série de invernos particularmente quentes fizeram com que ele não morresse no inverno e, portanto, houve muito mais insetos do que era normal. Só para terem mais uma vez uma ideia, apenas foram destruídos 18 milhões de hectares com este inseto no Canadá durante este período, mas apenas em 2004, que foi o ano pior, morreram 104 milhões de metros cúbicos de madeira, que era o suficiente para abastecer Portugal durante 15 anos. E, portanto, estas coisas são episódicas, acontecem em curto espaço de tempo, mas têm consequências muito, muito graves na vida e na saúde das florestas. Dito isto, há outras partes do mundo onde as florestas até podem beneficiar alguma coisa com as alterações climáticas. Isto acontece um bocadinho por toda a região temperada, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Rússia, onde se está a ver que as florestas estão agora a crescer mais do que era costume e mais depressa. E também se observa que as florestas estão naturalmente a expandir-se mais para norte, à medida que o gelo vai recuando, e também a altitude, pela mesma razão. Portanto, à medida que o gelo vai recuando, as florestas vão se expandindo. Mas no balanço, apesar de haver zonas onde isto até pode ser menos mau, é importante reter esta ideia de que no balanço os riscos e os problemas são muito maiores do que os benefícios. A outra coisa que temos que perceber também, e que se alia a esta, é que as florestas também elas sofrem com as alterações climáticas, mas elas também contribuem para as alterações climáticas, e vimos isso na apresentação do Brasil, como sendo a principal fonte de emissão do Brasil. Mas normalmente quando se fala de florestas fala-se positivamente, porque elas de facto contribuem com uma enorme capacidade de sequestro a nível mundial, e podem contribuir ainda mais se tivermos a possibilidade de aumentar a área das florestas, que é normalmente a política que é mais apontada e mais difundida, mas há uma outra que fica um bocadinho mais esquecida, que tem a ver com gerir melhor as florestas que já existem, e esta é particularmente relevante em Portugal, onde nós até temos uma área florestal bastante simpática para o tamanho do país, mas onde claramente a gestão florestal nos leva a estoques de floresta muito abaixo daquilo que têm potencial para ser. Isso resulta muito também das dinâmicas de incêndios que temos tido. As florestas contribuem também para as alterações climáticas porque também podem ser uma fonte de emissões. Isto é um aspecto que as pessoas mais comuns não têm muito presente, mas uma dessas formas é a degradação das florestas e a desflorestação. Essa é talvez a mais visível, mas também também há a questão dos incêndios florestais, que são muitíssimo importantes em toda a cintura tropical, quer no Brasil, quer em África, quer no Sudoeste Asiático e na região mediterrânica também, mas que são responsáveis por uma boa parte das emissões destes países à volta dos trópicos. São uma das principais fontes de emissão desta região. Claro, depois temos estas questões relacionadas com as pragas e doenças, que ao provocarem mortalidade vão eventualmente também provocar emissões na floresta. As ações em geral, as ações que promovem uma gestão equilibrada e sustentável dos produtos da floresta, em particular da madeira, também ajudam a que a floresta tenha este papel sumidouro e que esteja bem gerida, bem protegida contra incêndios. Eu só queria, nesta primeira ronda, e depois se calhar retomava com as perguntas, só queria dar aqui uma nota sobre as soluções para fazer a floresta serem um melhor sumidouro. Estão obviamente na forma como gerimos a floresta, mas estão muitas vezes, e era esta nota que eu queria deixar mais clara, estão muitas vezes fora da floresta, ou seja, em muitos países, se pensarmos no Brasil, se pensarmos na Tailândia, na Papua Nova Guiné, os problemas de desflorestação não são problemas de política florestal, são problemas de política agrícola. O que há é uma política agrícola muito agressiva, no caso brasileiro, de expansão das culturas da soja e de pastagens. No caso do Sudoeste Asiático tem mais a ver com a expansão do óleo de palma, mas, portanto, no coração da desflorestação estão políticas agrícolas e não propriamente a gestão das florestas.
Um pouco por todo o mundo, a questão do planeamento das infraestruturas e do crescimento urbano é também em si mesmo uma grande fonte de desflorestação e de degradação das florestas à volta das cidades. E o que se observa em muitas partes do mundo, e isso também se observou muito claramente na Amazónia, é que a abertura de estradas e de autoestradas não só promove o trânsito rodoviário, mas também cria autoestradas de desflorestação, portanto é a partir dessas estradas que depois se faz a desflorestação, e portanto toda esta questão do planeamento urbano e de infraestruturas é aqui muito importante. As questões relacionadas com a política de turismo também, porque o turismo pode ser um excelente aliado e um excelente contributo para a boa gestão das florestas, mas também pode ser uma ameaça, como é mal feito, e há exemplos das duas coisas pelo mundo fora. E, finalmente, políticas que promovam o uso da floresta de forma sustentável. É preciso não esquecer que a madeira é um produto importantíssimo. Quando gerido de forma sustentável, não há mal nenhum em cortar árvores para madeira. Pelo contrário, isso gera rendimentos que ajudam a manter a floresta bem gerida. No entanto, também é fácil ultrapassar a fronteira do sustentável e começar a causar problemas pela forma como a floresta é porventura mal gerida. Última palavra, só para dizer para o papel de todos nós como consumidores, e podemos exigir podemos e devemos exigir produtos que não contribuem para a desflorestação. Existem neste momento já certificações de cadeias de abastecimento de alguns produtos que garantem que as suas matérias-primas não estão a causar desflorestação nos sítios onde elas são produzidas. Isso existe já para setores como a soja, como o óleo de palma, mas também para setores como o mobiliário e outros produtos com origem nas florestas, em que há uma certificação que garante que aquela madeira ou aquelas commodities estão a ser produzidas em áreas que não foram sujeitas à desflorestação. E depois fazermos escolhas baseadas em produtos de madeira e também geridos de forma sustentável. E também para isto já existem formas de certificação que ajudam o consumidor a fazer as escolhas certas. Eu, se calhar, como primeira intervenção, ficava por aqui, depois retomávamos durante o debate mais alguma questão que possa haver. Eu agradeço-lhe essa sua intervenção, mas não resisto já em fazer este comentário. Falou aqui da questão de uma agricultura muito agressiva. Este problema das florestas, e não sei se concordará ou não com isto, é que nós, quando destruímos uma floresta, para além de... estamos também a destruir um sumidouro de carbono, não é? E estamos também a provocar que haja mais emissões por esta via. No entanto, nós temos um sistema na Península Ibérica que outros países no mundo, por exemplo, a Colômbia e o Canadá, estão neste momento a reproduzir, que é o sistema do agropastoril, em que se consegue fazer agricultura sem ver as árvores como ervas daninhas. Acha que essa pode ser uma solução inteligente também, no sentido de não haver esta destruição de florestas, por exemplo, para a criação do gado, uma vez que... E tivemos aqui o Pedro do Carmo de Ourique, que criou o porco alentejano, que é criado nesse sistema. Portanto, era deixar um bocadinho, não resisto em fazer essa pergunta. E depois já agora uma outra. Nós temos culturas anuais, não é? Que têm um determinado comportamento em termos de emissões de carbono. Depois temos culturas mais perenes, que são árvores que ficam muito mais tempo. Há aqui uma grande diferença entre estas duas coisas. O Paulo podia-nos dar aqui algum contributo também adicional sobre estas matérias que... Bom, no caso português, em particular, e ligando a questão da agricultura com a dos incêndios, nós até temos uma situação em que alguma expansão da agricultura podia ser útil para ajudar a controlar os incêndios. Isto porquê? Porque o que aconteceu na evolução da paisagem portuguesa foi que nós tínhamos a floresta e algumas pequenas pastagens muito, muito misturadas na paisagem. Isso fazia com que fosse mais fácil controlar os incêndios florestais. À medida que essa agricultura de montanha se foi perdendo, começou a haver um contínuo florestal mais continuado, passa a redundância, agora não me ocorreu uma palavra melhor, mas passou a haver áreas mais extensas de floresta ininterrupta, e o que isso faz é que quando há incêndios e quando há expansão, principalmente em condições muito, muito desfavoráveis, esses incêndios rapidamente ganham grandes proporções e grandes velocidades, e portanto
a existência destes espaços abertos, seja em agrofloresta, seja em floresta, em agricultura mesmo, no meio da floresta, no caso português, até pode ser uma das ferramentas para justamente evitar que haja tantas emissões pelo lado os sistemas agroflorestais e principalmente os silvoflorestais, como é o caso do montado, são de facto muito interessantes porque as árvores, comparando uma pastagem sem árvores e uma pastagem com montado, todo o ciclo de nutrientes é feito de uma forma mais eficiente, o solo tem mais carbono do que um solo só de pastagem, as próprias árvores fornecem abrigo aos animais, que é muito útil durante as ondas de calor. Se virmos uma pastagem com floresta no pino do verão, no Alentejo, os animais estão todos debaixo das árvores, e há uma razão para isso, não é? Onde estão mais confortáveis. Portanto, há uma série de razões que vão desde a biodiversidade ao solo, ao bem-estar animal, até da própria espécie pecuária que estamos a trabalhar, que faz com que a agrofloresta seja um sistema muitíssimo interessante. E no ponto de vista de solos também é um sistema interessante. Muito bem. Paulo, muito obrigado. Já voltaremos aqui depois na segunda ronda com as perguntas. Eu passava agora ao Miguel Galante. Miguel, boa noite. Na passada sexta-feira, a FAO apresentou um relatório muito completo sobre o estado das florestas no mundo, em que fazia um especial enfoque na biodiversidade. Este relatório traz-nos algumas novidades. O que é que Miguel pensa relativamente a esta relação entre florestas, biodiversidade e sobre estes cuidados que temos de ter e aquilo que podemos fazer de melhor, tendo em conta também esta realidade diversa que temos nos países na comunidade de países de língua portuguesa? Olá, boa noite a todas e a todos. Começo por saudar a Sandra Alcon e os demais companheiros do painel do mundo lusófono, e também desde já agradecer o convite / desafio que foi lançado pelo Fórum Energia e Clima para participar neste debate tão interessante e tão plural e simultaneamente representativo daquilo que é o nosso mundo, da diversidade do nosso mundo. De facto, a FAO lançou na sexta-feira passada esse relatório. É um relatório que avalia o estado da floresta no mundo e traça algumas indicações importantes, sobretudo neste contexto que vivemos atualmente. Estamos numa importante crise ambiental, uma crise sem precedentes, quer em termos das alterações climáticas, como já foi aqui mencionado, os incêndios devastadores na Austrália, na Califórnia, também na Sibéria. São esses incêndios que ocorrem nessa floresta boreal, nem sempre vêm ao conhecimento da opinião pública, mas na verdade eles consomem milhares e milhares, diria até milhões de hectares. Muitas vezes eles apenas são conhecidos através de imagens de satélite. E temos também a questão da perda da biodiversidade, que é um aspecto que esta crise pandémica acabou por trazer ao de cima de uma forma muito evidente. Portanto, aquilo que o professor Filipe Duarte Santos já tinha falado na primeira conferência, é muito claro sobre o desequilíbrio que o homem está a causar na natureza e necessariamente também na biodiversidade, por via da forma como os recursos estão a ser explorados, pela forma insustentável como os recursos estão a ser explorados por esse mundo fora. O exemplo que foi aqui apresentado do Brasil é um exemplo claro, e o relatório da FAO sinaliza isso de uma forma bastante evidente. Ou seja, a floresta ocupa 1/3 da superfície terrestre e o Brasil é o país que não é o país que tem mais área florestal. Esse país é a Rússia, mas o Brasil é o segundo país com maior área florestal, representando 12,2% da floresta mundial. E por aí nós conseguimos perceber a importância que o mundo lusófono tem na solução para esta crise ambiental.
Mas, portanto, o Paulo Canaveira falou aqui bem sobre o problema da deflorestação no mundo. O relatório da FAO sinaliza que a taxa de deflorestação tem vindo a diminuir, o que é um sinal de algum otimismo. No entanto, nos últimos 5 anos, a taxa anual de deflorestação andou na ordem de 10 milhões de hectares, ou seja, a área correspondente ao nosso país. Só para termos uma dimensão do problema que ainda temos em mãos. E depois temos de ver que a floresta serve de abrigo à maioria da biodiversidade terrestre, sobretudo a floresta tropical. Portanto, hoje em dia já há uma grande consciência ambiental sobre isso, mas aqui em Portugal, o Montado de Sogro é também considerado um dos mais importantes hotspots de floresta e de biodiversidade em termos mundiais. E se calhar nem sempre é dado o devido valor a essa riqueza, a esse património genético e único que temos no nosso país. Mas há aqui um aspecto que foi mencionado, mas que julgo que valeria a pena aprofundar, que está em tudo relacionado com a biodiversidade e com os serviços que o ecossistema florestal nos oferece, e desse ponto de vista o Paulo Canaveira abordou o assunto da forma que, do meu ponto de vista, é mais correta, ou seja, a abordagem ao ecossistema, ao todo. Não é apenas a árvore, não é apenas o arbusto, não é apenas o pássaro, é o conjunto. É o conjunto, incluindo o solo e a teia de relações que existe e que faz funcionar e dar saúde a esse ecossistema, que depois nos fornece um conjunto vasto de serviços que são fundamentais para a humanidade. Desde logo a proteção do solo, a regulação da água, o sequestro de carbono, o oxigênio que respiramos, mas também a madeira. Portanto, a madeira, que é um produto natural, é um serviço que é prestado pelo ecossistema. Tal como em muitas regiões do mundo, foi aqui já falado na questão da Amazónia e também de Angola, a floresta também é uma fonte importante de alimento para aquela população, para aquelas comunidades. E desse ponto de vista, houve uma passagem da apresentação da Sandra, logo no início, que referia a Amazónia como o maior banco genético do mundo. E esse é um aspecto que vai estar em cima da mesa no próximo ano, quando se discutir na Convenção da Biodiversidade, uma Convenção das Nações Unidas, sobre o quadro global após 2020, aquilo que vai orientar as políticas à escala mundial relativamente à preservação da biodiversidade. E certamente que esses aspectos do banco genético, de todo aquele património que encerra a floresta, nomeadamente a floresta tropical, é algo que certamente estará em cima da mesa nas discussões, porque é também preciso partilhar essa riqueza e os dividendos dessa riqueza com os povos indígenas que habitam e que, embora não nos pareça assim muito evidente à primeira vista, mas são os melhores gestores desse património florestal. O Paulo falava e bem que é uma das chaves é gerir melhor a floresta que já existe, e sem dúvida que os povos indígenas são os melhores gestores, fruto de uma aprendizagem de centenas e se calhar até milhares de anos de convivência com a floresta. Mas também há um outro aspecto que gostaria aqui de falar muito dos problemas. Também gosto de dar uma visão otimista, e nesse lançamento virtual que a FAO fez do relatório, pronto, dadas as circunstâncias geradas pela pandemia, houve uma intervenção muito interessante da Ministra do Ambiente da Mauritânia, que abordou a intervenção que está a ser realizada, uma intervenção internacional, um esforço conjunto de vários países, um pouco à semelhança daquilo que sucede com a floresta do Mayombe em Angola, em que vários países, com o apoio das Nações Unidas e da FAO, estão a criar a grande barreira verde do Sahel.
portanto, uma barreira verde em que se promove aquilo que eles chamaram de civicultura social, ou seja, uma forma de gerir a floresta com a intervenção da população, da comunidade que habita essa região, e parece que, pelo que foi transmitido pela Ministra do Ambiente da Mauritânia, estão a ser bem-sucedidos nessa demanda. E aí, sem dúvida, que aquilo que Ricardo, aquilo que falaste e questionaste o Paulo Canaveira sobre as agroflorestas, tem sido a chave do sucesso da grande barreira verde do Sahel. Portanto, conjugar a arborização daquela zona semiárida com a floresta, com o pastoreio, com um uso sustentável da agricultura e, com isso, conseguir que a população tire dali rendimento e, portanto, seja parte dessa solução, não seja apenas uma exploração mineira, digamos assim. Porque mesmo aí, Miguel, aí em África estão a existir uma série de refugiados, mesmo dentro do continente africano, que já não conseguem tirar da terra mesmo a sua agricultura de subsistências. Será essa uma realidade também que se agudiza nestes tempos de alterações climáticas? Sim, sem dúvida. As alterações climáticas, uma das crises decorre das alterações climáticas, é exatamente essa migração de pessoas que vivem naquelas zonas mais áridas, que de facto deixam de ter condições de subsistência. Portanto, isso é algo que já foi estudado e já foi assinalado há bastantes anos atrás, quando se começaram a falar das alterações climáticas com mais insistência e digamos, citando Al Gore como sendo uma verdade inconveniente, quase incontornável. Mas, portanto, há um outro aspecto que eu também gostaria de trazer aqui à nossa conversa, que tem a ver com o restauro das florestas. Portanto, é importante gerir aquilo que existe, mas para conseguirmos vencer este desafio, temos necessariamente de restaurar, ou seja, recuperar os habitats, recuperar os ecossistemas que foram degradados. E isso até pode ser uma oportunidade para criar empregos, para procurar novos modelos de gestão, novos modelos baseados em soluções mais próximas daquilo que são os sistemas naturais e, com isso, também dar um contributo útil naquilo que é a mitigação das alterações climáticas e, naturalmente, para a promoção da biodiversidade. Portanto, acho que era um aspecto que também valeria a pena trazer para o nosso debate. Muito bem, obrigado, Miguel. Eu tenho aqui uma série de perguntas. Iria seguir a ordem que tivemos em termos de intervenção. Eu perguntaria agora para a Sandra algumas perguntas que nos chegam. Eu iria colocar várias perguntas e depois a Sandra tentaria depois responder de uma forma geral, porque temos aqui várias. O Jonathan Feijó diz: Sandra, como vê o impacto real das falas do Ministro Salles a respeito de passar a boiada no meio ambiente? Você acredita que temos uma forma clara de agir para que isso não aconteça? A Valéria Maria Sousa Machado: como um cidadão comum pode agir mediante as violências cometidas na Amazónia e Mata Atlântica? E depois a Rosa Sousa pergunta: serviços dos ecossistemas estão a ser considerados na Amazónia? Existem projetos de reflorestação? Portanto, mais uma pergunta. A Sandra tem imensas perguntas aqui. Gostaria de saber como estes assuntos são abordados nos programas curriculares do Brasil. O Boris Cássimo Cunha: quais são as medidas concretas para a desaceleração do desmatamento da Amazónia? E a Maria da Luz Rodrigues: o desmatamento da Amazónia é todo ilegal, certo? É uma pergunta que também nos chega do Brasil. Portanto, dentro de todas estas questões que foram colocadas, eu pedi à Sandra uma resposta tão sucinta quanto for possível. Ricardo, olha, uma única resposta para isso tudo eu acho que é impossível, sinceramente. Vamos lá.
Em relação... Vamos tentar. Então, em relação ao que esse ministro que está aí, é uma vergonha nacional, eu tenho vergonha de dizer que nós temos um ministro do meio ambiente, que faz tudo para lutar contra o meio ambiente. Inclusive, a política nacional brasileira, a política ambiental brasileira, ela está enfraquecida exatamente devido às coisas absurdas que esse ministro vem fazendo no Brasil e na Amazônia, principalmente. Então, é uma questão terrível. Em relação... Foram muitas perguntas, né? Mas em relação aos serviços ecossistêmicos, o que acontece é o seguinte, a comunidade científica, a brasileira, a mundial, ela reconhece a importância desses serviços, né? E o Miguel colocou, ele colocou uma questão que não deu tempo de eu colocar, mas eu acho extremamente importante, né? Que é a questão indígena. Os indígenas, eles têm uma experiência que nós deveríamos estar utilizando, aprendendo com eles. E tem toda uma política, né, de invasão das terras indígenas, queimadas, nós estamos tendo queimadas em terras indígenas, estamos tendo garimpos, destruição das terras indígenas, que é um povo milenar que tem muito, muito a ensinar à população brasileira em termos de adaptação das mudanças climáticas, em termos de serviços do ecossistema. Olha, eu particularmente trabalho com comunidades indígenas, trabalho com as comunidades da Amazônia, do Tapajós, Munduruku e Yanomami, e são aulas, porque a Amazônia é um laboratório natural, é um laboratório de aprendizado constante e sistemático. Então, nós não podemos eliminar isso. E como o Miguel colocou, inclusive, essas questões, né, dessa teia, que, na verdade, poucos brasileiros têm conhecimento, os indígenas têm um conhecimento fantástico em relação a esses serviços, que poderiam ser incorporados, deveriam ser incorporados à questão cultural e etc. Então, existem os políticos, nem todos, logicamente, toda regra tem exceção, alguns reconhecem e apoiam todo o trabalho que está sendo feito, não só pelos brasileiros, mas nós temos várias entidades internacionais que estão apoiando os serviços. Nós temos o Fundo da Amazônia, né, que era financiado pelo governo e por entidades norueguesas e alemães, mas a política nacional de meio ambiente vem destruindo tudo isso, infelizmente. Em relação ao currículo escolar, olha, o que acontece é o seguinte, ainda não está oficialmente em todos os níveis. Nós não temos essa discussão, e isso seria fundamental, porque a criança, a educação, se nós não mudarmos esse processo educacional e introduzirmos a importância da floresta amazônica, com todos os seus serviços, com todas as suas vulnerabilidades sociais, ambientais, culturais, os brasileiros não vão ter oportunidade de aprender. E não é só aprender, é exatamente incorporar isso, porque é um território riquíssimo e que poucos brasileiros verdadeiramente conhecem essa realidade. A questão do desmatamento, se todo é ilegal. Não, nem todo é ilegal, mas o que acontece é que 99% é ilegal. E o que acontece é que nós temos agora, né, esse discurso aí da boiada deixa isso muito claro, né, que é o enfraquecimento das políticas, que é a liberação do faz o que quiser por parte dos grileiros. A nossa política ambiental já foi reconhecida como uma das melhores em termos de América Latina, em termos mundiais. E hoje,
ela realmente está muito enfraquecida. Então, com isso, foi se fortalecendo, né, por parte desse governo que está aí, esse desgoverno que está aí, verdadeiramente, foi enfraquecendo, principalmente, as questões da Amazônia. E eles estão liberando áreas protegidas, áreas indígenas, e nós temos invasões e nós não estamos acompanhando isso no dia a dia, o que é muito triste, porque nós sabemos hoje, através do Mapa Biomas e outras entidades do terceiro setor, que vem mapeando. Mas o que acontece é o seguinte, a floresta amazônica ela é imensa, ela é um tapete verde quando você sobrevoa, e muitas coisas estão acontecendo exatamente que nós não temos acesso, nós não estamos sabendo. A invasão de garimpeiros em terras indígenas, a Covid já chegou à população indígena. E por que ela chegou? Ela chegou principalmente por conta da invasão dos garimpeiros. E nada foi feito em termos de política. Agora, a partir dessa semana, é que algumas ações foram implementadas. Mas a contaminação por parte do Covid-19 já está acontecendo. Então, nós temos que dar voz, né? Dar voz aos indígenas, dar voz àqueles que realmente, graças a eles, a floresta ainda está em pé. Eu sei que tem mais perguntas, mas eu sei que também o tempo é muito curto, então eu acho que eu posso parar por aqui e talvez também dar espaço para os meus colegas, né? Porque todos abordaram um pouco a questão da Amazônia. Ok, Sandra, muito obrigado pela sua opinião. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas que nos seguem a partir de casa que nós hoje estamos a discutir este tema importantíssimo que é o tema da nossa floresta, um tema que precisamos de conversar sobre ele devido à importância que tem para aquela que é a vitória que procuramos neste grande desafio, neste grande problema também que calhou à nossa geração resolver, que é esta crise do clima. O Fórum de Energia e Clima é um movimento que juntou a sociedade civil dos países de língua portuguesa, é um movimento alegre, dinâmico, aberto a todos, e convidamos todos aqueles que se queiram juntar a nós para contribuírem com a vossa área de conhecimento, integrarem as nossas equipas nacionais em cada país e se juntarem a estas muitas centenas de elementos de pessoas que, desde o nosso lançamento oficial a 31 de janeiro deste ano, têm feito crescer esta onda e esta disponibilidade de cada um de nós em fazer alguma coisa por este problema das alterações climáticas, participando nos nossos projetos que estamos a desenvolver em cada país. Dizer também que neste fórum as opiniões são as opiniões dos nossos oradores, que nós respeitamos e que gostamos de ouvir, mas que nada comprometem também aquele que é o pensamento do Fórum de Energia e Clima, que é completamente completamente inclusivo de todos aqueles que se queiram juntar a nós, aqueles que possam concordar ou possam discordar também com as opções que naturalmente governos dos vários países têm que tomar. O Fórum de Energia e Clima é composto por estes 9 países que compõem a CPLP e nós temos uma alegria muito grande por termos juntado esta língua portuguesa e estarmos a fazer estas conversas para procurarmos formas de nos ajudarmos uns aos outros e em português construirmos estes projetos. Posto isto, eu gostaria de colocar aqui algumas questões, até porque nós temos dezenas de questões a colocar. Eu não vou conseguir colocar todas as questões, mas eu colocaria aqui uma questão agora ao José Maria Jamba, de Henriques Bustani, que diz: pelo percebido da intervenção do deputado José Maria, as áreas florestais em Angola aumentaram. Fiquei sem perceber quais foram concretamente estas medidas que ditaram este crescimento. Depois temos aqui uma outra pergunta também para o deputado José Maria Jamba, que é uma pergunta de André Sinella. Bela abordagem, prezado José Jamba. Também é importante referir que o fator pobreza é bastante impactante
no que tange à deflorestação. Cerca de 84% das áreas deflorestadas anualmente estão situadas nas zonas tropicais, onde a maior parte da população pobre e rural recorre a esses recursos naturais para subsistência. Em sua visão, o que deverá ser alterado nas nossas Angola políticas de combate à pobreza para mitigar essa ignorada problemática? Portanto, eu para já lançava estas perguntas ao José Maria Jamba, pedindo desculpa, porque eu de Angola tenho aqui muitas dezenas de perguntas, o tempo não é possível colocar a todas, mas eu pedia ao José Maria Jamba para comentar um pouco e também no seguimento que os colegas aqui e amigos que estão nesta conferência já referiram, dava-lhe esta possibilidade de uma segunda intervenção. Mais uma vez, obrigado, caro Ricardo Campos. A primeira questão, que tem a ver com a questão do que foi feito em relação ao aumento das florestas, do crescimento das florestas, é o que eu disse logo no início da minha primeira intervenção, é que o país viveu quase aproximadamente 40 anos de conflito e então praticamente depois da independência não se voltou a fazer a exploração das diversas florestas que estão espalhadas pelo país. Logo houve crescimento por um lado e por outro lado também desde das florestas indígenas, das florestas naturais, mas por outro lado também nós tínhamos já no tempo colonial florestas que tinham sido plantadas pelo homem, isto é, no corredor entre Benguela, Huambo, Bié e Huila, existiam essas florestas. Essas florestas também nunca tinham sido exploradas, ou seja, depois da exploração no tempo colonial, deixaram de ser exploradas por conta da guerra. Logo, isto fez com que elas tivessem que tomar outras dimensões em termos de extensão. E esse crescimento foi feito nesta base. E é um levantamento que foi feito a partir do primeiro inquérito florestal efetuado em Angola, que começou em 2008 e penso que continua até os dias de hoje. Quer dizer, a primeira fase começou em 2008 e continua até agora, as outras fases subsequentes. Contudo, dizer que nós temos também a questão que faz crescer essas nossas florestas, é o facto de que, como disse, a exploração da madeira e de outros elementos viventes nas florestas não ganhou proporção nenhuma porque não havia essa atividade. Há uma perspectiva agora do relançamento desta atividade e de forma racional, porque até agora só produzíamos anualmente 190 mil metros cúbicos de madeira, o que é insignificante pelo número de florestas que nós temos. E então há uma perspectiva de, no âmbito da diversificação da economia, começar a fazer uma exploração racional dos vastos ecossistemas que existem na perspectiva racional, sustentada, e fazer com que, de facto, estes mesmos produtos venham servir também para que venha sacudir a questão das populações que vivem ali, que têm também essa questão da pobreza. Por um lado. Em relação à questão do outro participante, as políticas que o Estado angolano tem estado a desenhar na perspectiva de ir de encontro à resolução dos problemas das populações tem a ver, primeiramente, com a questão de o país deixar de depender do petróleo. Porque, como se sabe, isto tornou o país cada vez mais assimétrico e, pronto, as pessoas procuraram as cidades e deixaram as aldeias, deixaram os quimbos, deixaram os municípios para poderem vir sobreviver nas cidades. Por um lado. Por outro lado também, a ideia que se tem hoje é de promover boas políticas atrativas a nível das vilas, cidades do campo,
para que as pessoas que migraram para as grandes cidades voltem para o campo na perspectiva de irem contribuir para o desenvolvimento destas localidades. E isso vai fazer com que, dentro daquilo que são as boas práticas em termos de políticas públicas, se possa mitigar a questão da pobreza, incorporando essas populações em projetos sociais, em projetos produtivos que venham a contribuir para a economia do próprio país. Primeiro, vão dar solução aos seus problemas de forma familiar e depois os excedentes vão poder, então, fazer as permutas que é para melhor poder conseguir sobreviver nas suas localidades. Portanto, em relação a essa questão da pobreza, a mitigação tem que ser feita nessa perspectiva. Temos que tirar as pessoas das grandes cidades, onde ainda vivem da mendicidade, para que voltem para os campos, porque hoje há um slogan que o executivo angolano tem estado a levar a cabo, que é da diversificação da economia. Deixamos de ser monodependentes do petróleo e podermos encontrar outras formas, desde a agricultura familiar, a agricultura mecanizada, a exploração da própria madeira, que também pode ser um outro elemento essencial, bem como a exploração de outras espécies de elementos que vivem nas florestas, que temos nas florestas, que também são úteis para, primeiro, a vida das populações e depois, então, para aumentarmos o nosso PIB do país. Portanto, essa dinâmica do Executivo de Angola tem sido ensaiada na perspectiva de... Agora, existe um outro programa que tem a ver com o desenvolvimento dos municípios. Criar infraestruturas nos municípios que venham a atrair as populações que hoje estão nas cercanias das grandes cidades, para que voltem para o campo na perspectiva de poderem lá melhor viver e assim acionar as suas vidas para frente. Muito bem, obrigado, José Maria Jamba. Eu agora tenho aqui também uma série de perguntas que não vou conseguir também colocar nem 10%, mas aqui para o Paulo Canaveira, de António Cândido Minhoto, que diz que em Portugal a floresta, para além dos incêndios, temos também o abate de várias manchas verdes, e agora temos o ataque mineiro em curso da exploração de lítio que vem destruir o resto da floresta. O António Minhoto pergunta ao Paulo Canaveira o que pensa disto. David Calado pergunta, boa tarde, não sei se já discutiram a influência da quarentena na área das florestas potencialmente suscetíveis de incêndio. Gostava de saber se foi feita a devida desmatação ou não e que consequências poderão aí advir. E depois a Maria Teresa Rosendo Rito. Há décadas que há incêndios, também para o Paulo Canaveira, há décadas que há incêndios em Portugal porque não se investe na prevenção, pelo deficiente ordenamento do território. Se ingerir a floresta é urgente, mais autóctones e menos eucaliptos. Portanto, Paulo, tens a palavra para comentar aqui a participação das pessoas que estão aqui a colocar-nos as questões. E pedindo desculpa às pessoas que eu não contemplei aqui, mas há esta dificuldade também de gerir tudo isto do meu lado. Bom, relativamente à forma como a área florestal tem evoluído, em Portugal a área florestal tem crescido, tem estado nos últimos anos relativamente estável, depois de ter crescido muito ao longo de todo o século XX. Coisa diferente é falar da qualidade dessa floresta. Pronto, em termos da área, de facto, temos uma área florestal bastante boa e bastante comparável com outros países europeus. Em termos de qualidade, o que os inventários florestais nos mostram tem alguns sinais de preocupação, nomeadamente não estamos, e ligando agora com a questão das alterações climáticas de novo, não estamos a acumular carbono à taxa que deveríamos estar para o tipo de clima e de floresta que temos. Parte disso, e ligava com a questão dos... só ainda, antes de responder à primeira pergunta, especificamente com a questão das minas, é assim, qualquer projeto de desenvolvimento, seja de urbanização, de indústria, o que for, pode ter impactos de desflorestação. Neste caso, eu não estou por dentro dos detalhes e, portanto, não iria comentar especificamente o que está a passar no caso das minas, porque, de facto, não sei. Mas, tal como quando construímos barragens, quando construímos uma infraestrutura grande,
esse é mais ou menos inevitável que haja alguma desflorestação. O que deverá haver, que existe em muitos países europeus e que também já existe, que também já foi feito em Portugal, em alguns casos, é nesses projetos mais impactantes ter que haver medidas de compensação associados às perdas que têm que ocorrer por via desses projetos, se o entendimento for que esses projetos têm mesmo que avançar. Portanto, se calhar ficava por aqui relativamente a esta questão. Relativamente à questão da quarentena e da limpeza das florestas, não tenho informação nenhuma que possa responder de forma clara a esta. Não sei se depois o Miguel saberá alguma coisa que possa ajudar aqui nesta pergunta, mas eu de facto não tenho informação nenhuma para dizer. É provável que com a quarentena e com as pessoas fechadas em casa alguma coisa se tenha atrasado na limpeza que tem sido agora preconizada nos últimos anos, mas de facto não tenho informação nenhuma nem para dizer que sim nem que não. Quanto aos incêndios e à gestão e aos eucaliptos e toda essa questão, eu gosto sempre de enquadrar o caso português, é um caso muito especial no contexto europeu e mesmo mundial. Enquanto que na média na Europa 40% da floresta é pública, isto pode parecer só um detalhe, mas o facto de 40% da floresta ser pública permite que haja muita floresta dedicada a fins não madeireiros, porque o Estado persegue objetivos que não são necessariamente o lucro, e o facto de haver floresta pública em quantidade significa que mais áreas podem ser geridas pelo Estado para, de forma mais evidente, serem geridas para efeitos de biodiversidade, seja proteção de solos, proteção de captações de água, esse tipo de utilizações da floresta em termos de bens e serviços que a floresta presta. Portugal é muito especial neste caso, porquê? Porque apenas 92% da floresta é privada. E, portanto, daqui, se fizerem as contas, dá 8% pública, e destes 8%, a maior parte são baldios, que são florestas semipúblicas, no sentido em que o proprietário da floresta, na verdade, é a aldeia, não é bem o conceito público no sentido de ser uma agência estatal que faz essa gestão, embora depois haja alguns baldios que são, na verdade, geridos pelo Estado. Isto cria uma situação, e a outra particularidade da floresta portuguesa tem a ver com a propriedade e com a fragmentação da propriedade, particularmente no norte e no centro do país, que também é onde há mais incêndios, onde as propriedades são todas muito pequeninas. Isto é relevante porquê? Porque a floresta não gera receitas do mesmo tipo da agricultura, portanto, receitas todos os anos que permitem manter uma gestão ativa, e o facto de serem propriedades muito pequeninas faz com que a gestão seja muito incipiente, porque nós não conseguimos ter receita suficiente para fazer o investimento que é necessário para manter a floresta em bom estado. Isto cria um caldo de cultura que torna os incêndios aqui uma matéria mais complicada de gerir do que seria noutros países, sendo que nós temos condições naturais que seriam sempre complicadas. Portanto, isso também não é despiciente dizer isto, que nós teríamos sempre mais problemas com incêndios do que França ou Alemanha, simplesmente por razões climáticas e de posicionamento geográfico onde estamos. Só para dar algum contexto também em termos de incêndio, de facto o eucalipto é a espécie florestal que arde mais em Portugal. Ele em média nos últimos 20 anos ardeu mais ou menos 2,4% ao ano, mas isto não é muito diferente do que acontece no pinheiro, que arde 2% ao ano. Portanto, aqui não há uma diferença muito significativa entre as duas espécies, mas importa reportar aqui também uma coisa que é importante para perceber os incêndios em Portugal, que é, na verdade, o uso de solo que mais arde em Portugal são os matos, que ardem 4,3% ao ano, ou seja, mais do dobro do eucalipto, ou cerca do dobro do eucalipto. E como nós temos hoje uma paisagem rural que mistura matos com floresta e que mistura diferentes espécies, mas com uma predominância no norte e centro, uma predominância muito grande de eucalipto e pinheiro, faz de facto com que haja aqui uma situação difícil de gerir. Também pela positiva, os sistemas florestais que ardem menos são o sobreiro e a azinheira. Eu penso que não tem tanto a ver com a espécie, mas com o facto de serem montados. Portanto, estamos a falar de sistemas
com muito pouca vegetação cá em baixo, porque a vegetação é comida pelos animais que pastoreiam. Ainda há pouco falávamos dos benefícios do montado. Os benefícios em termos de incêndio é que tem pouca biomassa fina, daquela biomassa que faz incêndios grandes e descontrolados, porque ela é comida pelos animais, e depois tem árvores muito espaçadas, o que também impede que o fogo passe de uma árvore para a seguinte, porque elas estão muito espaçadas umas das outras. E, portanto, isto cria condições muito boas para que os incêndios em contexto de sobreira e azinheira tenham muita dificuldade em se expandir. E pronto, se calhar agora em termos de... Não sei se ficou alguma coisa por explicar ou por responder. Ricardo, se achas que falta mais alguma coisa, se não ficava por aqui. Eu penso que foi uma intervenção muito, muito completa. Eu tenho aqui, das várias perguntas, selecionei aqui 3 para o Miguel Galante, de António Matias, que nos fala de Angola. O que nos pode aconselhar sobre descontaminação dos solos? É uma das perguntas que está aqui. Outra de Maria da Luz Rodrigues. Em Portugal, a plantação de eucaliptos continua a ser autorizada depois de existirem tantos fogos? É a pergunta da Maria da Luz Rodrigues, também agradecemos. E a Maria Licínia Castanheira diz: Engenheiro Miguel Galante tem razão, no entanto é preciso agir. Colocar leis cá fora e não verificar se estão a ser cumpridas, como podemos chegar lá, como podemos melhorar esta situação? Portanto, Miguel, tens o microfone desligado? Ok. É verdade, é preciso agir. E, curiosamente, Ricardo, quando lançaste o desafio, fui às tantas buscar este livro, A Destruição das Florestas, uma ameaça para o mundo, um livro de 1984, e muitas coisas que estão escritas neste livro são completamente atuais, passados quase 40 anos da sua redação. Portanto, é mesmo preciso agir. E, de facto, eu creio que esta crise que estamos a viver atualmente é uma oportunidade para promover uma mudança estrutural na forma como usamos o nosso planeta. Mas não só o nosso planeta, temos de agir no nosso país localmente. E aí aproveito para passar para a questão do eucalipto. Eu considero que há espaço para o eucalipto, há espaço para o sobreiro, há espaço para os carvalhos. O nosso país é um país relativamente pequeno, mas tem uma grande diversidade ecológica. Portanto, há espaço para todas essas espécies coexistirem. Agora, o que é necessário é, de facto, existir planeamento e boa gestão dos desfloramentos florestais. Portanto, caso contrário, está à vista o resultado. 2003, 2005, 2017 demonstraram que, de facto, não estamos a fazer o melhor serviço. Mas, efetivamente, o eucalipto continua a ser... ou melhor, a plantação do eucalipto continua a ser possível, legalmente possível. Existe um regime jurídico que regula a arborização com eucalipto, arborização e rearborização. No entanto, estabelece regras muito concretas e que, de certa forma, têm constituído um travão à expansão do eucalipto. A verdade é que, no passado, nos anos 80, cometeram-se erros gravíssimos em termos da arborização com eucalipto. Aquela campanha que me acompanhou quando era jovem e se calhar despertou este sentimento mais ambientalista, a campanha de Salvemos o Lince da Serra da Malcata, decorre precisamente da exposição desse habitat para a arborização com eucalipto. Arborização essa que hoje as celuloses estão completamente arrependidas de o terem feito, porque são zonas de uma produtividade baixíssima, onde todo aquele investimento não traz grande rendimento. Mas, no entanto, nos anos 80 aconteceram esses disparates, por assim dizer. A outra questão que colocaram, o amigo de Angola colocou sobre a descontaminação dos solos, eu efetivamente não sou especialista nessas áreas. No entanto, eu gostaria de manter-me por Angola e dizer que gostei muito da intervenção do José Maria Jamba. É certo que é um político,
mas a verdade é que ele colocou a tónica onde tem de estar, na decisão política, na vontade política de fazer a mudança. E aí as políticas públicas, de facto, fazem a diferença. É claro que não basta falar, é preciso agir, como já foi aqui falado. E sem querer usar o chavão, porque é um chavão perigoso e leva-me, mais uma vez, ao eucalipto, mas Angola tem lá um outro petróleo, um petróleo verde, que está na riqueza natural das suas florestas. Agora, o segredo é, de facto, fazer a gestão com sustentabilidade desse recurso. E como o Paulo Canaveira falou, e muito bem, a certificação florestal, a certificação, o selo que é colocado nos produtos florestais, atesta que houve um cuidado, houve um planeamento na forma como é gerido o recurso, na forma como esse recurso compatibiliza com a proteção da natureza, com a conservação da biodiversidade. E, portanto, meu caro amigo José Maria Jamba, eu acho que estão no caminho certo. De facto, tem esse recurso, agora há que geri-lo bem, geri-lo com muita cautela e sobretudo, atendendo aos cuidados que têm de ter para controlar o comércio ilegal de madeiras. De facto, além da desflorestação para a exploração pecuária e para a agricultura intensiva, da plantação de soja, do cacau, a exploração ilegal de madeiras é um outro problema e é um problema grande. O mundo está atento, a Europa está atenta a isso. Existe um regulamento europeu que obriga a provar que a madeira, madeira e os produtos florestais, portanto, mobiliário, por exemplo, que entra na Europa não veio de origens ilegais e, portanto, julgo que em Angola, se de facto tiverem políticas públicas que tenham esse cuidado de um bom planeamento e da certificação da gestão florestal, estarão num bom caminho para ter ali uma grande riqueza nesse território. E acho muito bem. Miguel, eu agora gostaria de lançar um desafio a todos os participantes. Eu tenho aqui 3 perguntas que selecionamos e quem de certa forma quiser pegar na palavra, se calhar seguindo a mesma ordem, para comentar estas 3 perguntas, eu pedia só uma intervenção curta e algum comentário final também que queiram fazer. Eu colocaria as perguntas, uma da Maria de Luz Rodrigues, que não tem destinatário, portanto, temos algumas perguntas assim, que diz: nas cidades têm sido cortadas árvores centenárias e outras têm sido podadas de forma agressiva, pergunta porquê. Depois temos aqui uma pergunta do Jonathan Feijó, portanto vão ser 4, porque esta entrou aqui agora. Qual as expectativas dos oradores a respeito da muralha verde no continente africano? Depois temos aqui uma pergunta da Anabela Santos. Gostaria de saber porque é que é tão difícil a reflorestação em Portugal com o clima e solo favorável que temos. Um exemplo, na Islândia está a ser feita florestação sobre solos áridos vulcânicos com sucesso. Depois a Eva Malainho. Boa noite. Relativamente a produtos alimentares como soja ou óleo de palma, gostaria de saber como identificar os que são provenientes de produção sustentável, não causadora de desmatamento, que certificados devo procurar. Muitos produtos processados contêm soja como ingrediente, mas nunca ou raramente é indicada a sua proveniência. Obrigada. E pronto, isto é já um cumprimento e uma saudação também ao fórum. Depois há aqui uma pergunta que me é dirigida a mim e que eu vou deixar depois para a conclusão e aproveito depois e também respondo a esta questão. Portanto, pedia intervenções curtas, um remate final. Começávamos pela Sandra Hakon. Eu gostaria de responder essa última questão relacionada ao óleo de palma, soja, etc, etc. O que acontece é o seguinte: enquanto o consumidor não exigir seus direitos, nós não teremos informações.
Então, a informação é um direito público que nós temos. Então, se todas as pessoas de todos os países, né, exigissem, mas isso está ligado diretamente ao nível educacional, isso está ligado diretamente a um pouco de conhecimento sobre essas questões. Então, eu acho que nós temos que começar uma campanha voltada exatamente para os valores, né, dos ecossistemas, a questão dos direitos do consumidor. Porque no Brasil, o tamanho da letra é 2:1, você não consegue ler absolutamente nada, independente de idade, ninguém consegue ler, nem com óculos você consegue ler as informações que você tem, mas cada dia, principalmente o Ministério da Agricultura e essa coisa chamada Ministro do Meio Ambiente, porque eu tenho vergonha de me referir a ele, eles destroem o pouco que nós conseguimos ao longo dos anos. Então, a campanha tem que ser mundial sobre os nossos direitos e conhecer de onde veio o produto é uma necessidade, senão nós não vamos conseguir que os produtos consumidos pela população, seja regional, local, mundial, venham de áreas que não matem índios, que não matem crianças, que não explorem os recursos naturais das florestas. Obrigada. Obrigado, Sandra. Eu passava agora ao José Maria Jamba. Mais uma vez, boa noite, Ricardo. Eu, na verdade, ficava com a segunda questão, que tem a ver com as expectativas que nós temos em relação à questão das muralhas verdes no continente africano. Eu diria que os africanos têm que criar um espírito de unidade para conseguirem preservar aquilo que ainda não está, ou não tem desgaste. Como é que deve ser essa unidade? Os governos vão traçando políticas, mas a sociedade civil, as organizações, as ONGs têm que participar neste processo de defesa daquilo que são os interesses dos países africanos e principalmente daqueles que têm interligação interpaíses, como é o caso das florestas, não é? E então eu penso que a expectativa é grande e eu tenho a certeza que a África conseguirá se manter nesta senda de não vir a degradar o seu ecossistema na perspectiva das florestas, porque a Covid veio nos mostrar isso, que a unidade dos africanos está a fazer com que, de facto, ainda até hoje continuamos com um índice ainda baixo em termos de extensão do continente naquilo que tem a ver com a contaminação e as medidas, porque o nosso sistema de saúde ainda tem algumas debilidades. Estamos a ver que a unidade dos povos africanos, o acatamento daquilo que são as políticas que os governos têm estado a lançar em termos de confinamento, penso que está a resultar. E disto também posso dizer que aquilo que ainda serve como patrimônio dos africanos também, vamos conseguir preservá-lo nessa perspectiva em que os governos vão traçando política, mas os cidadãos organizados nas mais diversas formas têm que participar para que, de facto, possam também ser os grandes obreiros e, acima de tudo, fiscais daquilo que são as ideias e as intenções que os governos têm. Muito obrigado, José Maria Jamba. Passava agora ao Paulo Canaveira. Sim, eu pegava se calhar na pergunta de porque é que é tão difícil fazer a reflorestação em Portugal, só para dizer que não é. É fácil fazer reflorestação em Portugal. O que é difícil é manter a floresta viva depois dela estar feita. E isso tem sido, aliás, uma das coisas que eu acho que é um bocadinho preocupante. Portugal tem tido incentivos bastante generosos para promover políticas de florestação. São incentivos que estão bem desenhados, no sentido em que, por exemplo, o eucalipto não é elegível para estes subsídios e uma plantação de carvalhos, por exemplo, pode ser elegível a percentagens bastante elevadas a custo perdido, a fundo perdido. Portanto, não é difícil florestar com espécies autóctones,
No entanto, com as condições que temos de incêndios e de gestão, tem sido difícil manter a floresta durante todo o ciclo de vida que tem que ser sustentado, porque acaba por acontecer algures a meio do caminho um incêndio. Nesse sentido, eu acho que era interessante, e vem aí uma nova política agrícola comum, que vai começar no ano que vem, para a qual Portugal terá que desenhar um plano estratégico. Seria interessante, no meu ponto de vista, que justamente ligando com uma coisa que eu disse logo no início da minha primeira intervenção, a importância de gerir bem a floresta que já temos, era importante, de facto, valorizar, e aqui sim havia uma oportunidade para valorizar as florestas autóctones, para garantir que os proprietários que escolhem a opção mais difícil, que é ter florestas autóctones, mais difícil por ser mais cara, têm mais apoio do Estado, não só na fase inicial em complantar a árvore, mas também depois garantir que essa árvore tem as condições para chegar aos 80 e aos 100 anos, que é a altura em que começa a ter serviços de ecossistema verdadeiramente interessantes. E pronto, se calhar ficava por aqui agora. Obrigado, Paulo. Passava ao Miguel Galante. Ora bem, então eu vou responder à primeira pergunta sobre as árvores nas nossas cidades, até porque eu recentemente estive a trabalhar na Junta de Freguesia de Odivelas, e também na última questão, relativamente como nós sabemos, se aqueles produtos que usam óleo de palma, por exemplo, não estão a danificar o meio ambiente. E vou responder tendo por base a nova estratégia para a biodiversidade da União Europeia. Essa estratégia foi adotada pela Comissão exatamente há uma semana atrás. Portanto, é desenhada no horizonte de 2030 e tem como lema trazer a natureza de volta às nossas vidas. E, portanto, um dos aspectos que essa estratégia foca é exatamente a necessidade de trazer a natureza de volta às cidades, ao meio urbano. Não só porque as árvores fazem falta na cidade em termos das questões do conforto climático, mas também em termos do aspecto do bem-estar psíquico das pessoas. Portanto, as pessoas sentem-se melhor e sentem-se muito agora durante este período de confinamento, vendo o verde através da janela, sentindo os pássaros a cantar. Eu aqui na minha casa, moro na cidade, durante a pandemia, como havia menos trânsito, conseguia ouvir os pássaros a cantar, como se estivesse no campo. Mas, de facto, têm-se cometido alguns disparates também nas árvores urbanas. Infelizmente, continuam-se a verificar podas drásticas, fora de tempo, fora de contexto, sem critério técnico. Mas isso também é um aspecto que o nosso país tem que estar mais atento, nomeadamente os municípios, que nós, de facto, temos um grande déficit de técnicos especialistas na arboricultura urbana, portanto, na intervenção das árvores no espaço urbano. No que respeita àquela questão da origem, ou melhor, dos impactos do óleo de palma, da soja, no meio ambiente. No âmbito dessa nova estratégia para a biodiversidade da União Europeia, a Comissão também vai desenvolver um regulamento, semelhante àquele regulamento que existe, que certifica que a madeira que entra na Europa não foi originária em deflorestação ilegal. Vai existir um regulamento que atesta que esses produtos não causaram impactos ambientais graves ao nível da deflorestação. E, portanto, julgo que, pelo menos na Europa, na União Europeia, existe essa consciência e, portanto, estão a trabalhar num bom caminho no sentido de prevenir que o consumidor, de facto, ao comprar aquele produto, não está a causar danos no meio ambiente na Indonésia ou no Brasil ou em África. E, mais uma vez, agradecer o desafio. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Nós é que agradecemos. Eu tenho uma pergunta para mim, que era uma pergunta dirigida ao Fórum de Energia e Clima. Qual é a agenda e o projeto do Fórum de Energia e Clima para a CPLP?
criar um fomento para minimizar em única voz o efeito da destruição das florestas para impactar positivamente o clima. Eu gostaria de responder ao Manuel Armando Macanda que o seguinte: nós estamos no Fórum de Energia e Clima, nas equipas nacionais, a fazer um trabalho de identificação de possíveis projetos que tocam todas as áreas que têm influência com a crise do clima, desde a área da energia, a área da água, a área da floresta, da agricultura, a área dos resíduos. Portanto, é um conjunto de ideias de projeto que estamos a recolher. A CPLP é um território geográfico imenso, com características diferentes. Estamos depois a procurar entre as equipas, no sentido de percebermos se pode haver alguma cooperação na implementação destes projetos. Portanto, aquilo que eu sugeria, sei que o Manuel Armando Macanda já é membro também do Fórum de Energia e Clima, para participar nas reuniões das equipas nacionais e levar todas estas sugestões, que são, de certeza, muito bem-vindas e muito, muito importantes. Depois deixar um agradecimento muito, muito especial ao vosso contributo. Acho que trouxeram uma reflexão e um conhecimento muito profundo e muito conhecedor de toda esta temática. Renovar os votos para continuarmos a conversar nesta união que nos é permitida pela língua portuguesa, por estes espaços também de espaço de afeição, de amizade e de fraternidade que temos todos entre os países a que pertencemos, e desejar que esta conversa continue, porque este tema da floresta é também um tema decisivo para que consigamos encontrar soluções e, mais do que isso, mobilizar a opinião pública, no sentido de ser também a opinião pública a demandar, a pedir que essas soluções sejam de facto implementadas e implementadas rapidamente, porque temos muito pouco tempo. Os objetivos da neutralidade carbónica em 2050 são já amanhã e muito temos que fazer nesta próxima década, que é decisiva. Portanto, eu agradecia a todos com uma palavra muito especial de agradecimento pelo tempo que despenderam, em nome de todos também que estão em casa, que foram centenas que nos acompanharam em direto, e vão ser agora milhares que nos acompanharam, que nos vão acompanhar na conferência que vai ficar também disponível online no Facebook e no YouTube. Dizer que na próxima semana vamos falar de transição energética, às 21 horas, hora de Lisboa, e vamos falar sobre um dos temas mais importantes num tempo em que nós, apesar de todas estas manifestações de urgência de um planeta que grita por socorro, nós continuamos a depender em 80% dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural para toda a energia que necessitamos para satisfazer as necessidades da nossa civilização. Portanto, temos um painel. Voltem a estar connosco na próxima quarta-feira. Estejam connosco todas as quartas-feiras. Nós vamos estar aqui sempre com um tema diferente, sempre a falar, sobretudo, sobre soluções num diálogo que envolve a ciência, a política, as empresas, a sociedade civil. Muito obrigado por terem estado deste lado. Vejam agora o vídeo da apresentação de quem vai participar na próxima semana. Uma boa noite e um obrigado a todos que nos acompanharam desse lado. Obrigado por ter estado connosco em mais digital do Fórum da Energia e Clima. Aproveite agora para passares em www.energiaeclima.org, registre-se no nosso fórum gratuitamente e participe nos nossos projetos. Para a semana, dia 3 de junho, contamos com a sua participação em mais uma conferência digital intitulada Transição Energética. Iremos juntar mais ilustres convidados, são eles de Cabo Verde, Alexandre Monteiro, do Brasil, Bárbara de Souza e Silva, de Portugal, João Galamba, Jorge Vasconcelos e Luís Moreira Testa, e de Moçambique, com Pascoal Bacela. Até lá!